Boa noite, queridos irmãos que nos assistem pela internet, pelo Facebook. A paz do Senhor Jesus a todos. Nessa noite eu quero compartilhar com você uma palavra de Deus que está lá no livro da carta de 1 João, no capítulo 5. Aí, se você puder, na sua casa, juntamente comigo, vamos fazer essa leitura da palavra de Deus, que diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que gerou, também ama aquele que é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos ou pesados, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Vamos orar. Querido Deus, no nome de Jesus, somos gratos a Deus pelo cuidado do Senhor, pelo amor que o Senhor tem tido com cada um de nós, com a nossa família, Senhor Deus, nesse tempo difícil. E nessa noite, meu Pai, que a Tua palavra fale aos corações, ó Deus, porque ela foi escrita por um propósito, Senhor, que ela se cumpra na nossa vida, esses planos e os propósitos do Senhor nesse tempo. Que possamos, ó Pai, viver um tempo de fé, que o Senhor possa acrescentar fé no nosso coração, Deus, diante de tudo que temos enfrentado. E que nessa noite, meu Deus, o Senhor venha usar a minha vida como um vaso de honra nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, nessa noite eu gostaria de falar com você sobre fé. E a pergunta que eu faço para você: você está precisando de fé? Você tem precisado de fé nesse tempo, dessa pandemia? Você tem fé, tem tido fé? Quase todo mundo diz que tem. Mas na hora que você precisa de algo sobrenatural que aconteça na sua vida, a sua fé funciona ou você conta com a sorte? Como está a sua fé? Talvez você nunca tenha parado para refletir sobre o que é a fé de fato. O que realmente é fé? Afinal, é tão comum falarmos sobre fé e ouvirmos sobre ela. E que assunto pode ter caído muitas vezes até no automático. Aí é que ela não vai funcionar mesmo, quando ela está no automático. E nesta palavra de hoje, queridos irmãos e amigos que nos assistem, você vai entender alguns princípios básicos sobre fé e que farão uma grande diferença na sua vida. Então, se você está precisando talvez de um milagre na sua casa, na sua vida, na sua empresa, não sei, mas não tem ideia se está acreditando o suficiente ou da maneira certa, hoje você irá aprender a vencer pela fé em nome de Jesus. Aí na sua casa você pode dizer um amém. Fé é acreditar no quê? Fé é acreditar no quê? Todos nós vivemos por nossas crenças. Talvez desde criança você aprendeu algumas crenças naquilo que você deve acreditar. A crença é algo que pode não ser muito consciente e organizada na nossa mente, mas ela sempre existe, ela sempre existiu. É aquilo que acreditamos que nos levará a ter determinadas atitudes e a ter o quê? Resultados equivalentes. Vou dar alguns exemplos para você. Se acreditamos que a coisa mais importante na vida é ganhar dinheiro, as nossas condições, ou melhor, as nossas decisões nessa área seguirão esta crença e sempre colocarão as pessoas o quê? As outras pessoas, as outras coisas
em segundo plano. Se de fato a coisa mais importante, a fé, está no dinheiro. Se achamos que todas as pessoas não são confiáveis, os nossos relacionamentos sempre o quê? Serão superficiais. E se pensamos que é lógico as pessoas idosas ficarem doentes, será natural aceitarmos ficar doentes quando envelhecermos. E por aí vai, né? Então são exemplos, muitas vezes, que pessoas acreditam, têm fé desta forma. Mas existem também pessoas que creem em determinados elementos. Acreditam em outros deuses, acreditam em filosofias, acreditam em rituais. Elas acham que, de alguma forma, estas coisas farão algo por elas. E este é um tipo de fé. Mas esta é uma fé não bíblica, não é uma fé bíblica. Porém, se você quiser que Deus, o nosso Criador, o Criador de todas as coisas, o Criador do universo, que te deu a vida, haja em seu favor, então você precisa o quê? Colocar toda a sua crença em Deus, na sua palavra. É isso que nós precisamos. Esta é a fé que fará você viver o sobrenatural de Deus de uma forma incrível. E nós precisamos viver essa fé na palavra de Deus, uma fé bíblica. E o que é uma fé bíblica? A palavra de Deus, a Bíblia, é um livro escrito por vários autores, mas totalmente inspirado pelo próprio Deus. Ela é repleta de instruções, de encorajamento, de promessas e de ensinamentos. Se você acredita que a palavra de Deus é a única resposta para tudo que você precisa, você então viverá por esta crença, estará praticando a fé genuína. Entenda que uma pessoa pode parecer muito boa, mas sem fé na palavra de Deus, Deus não pode agir na vida dela. Porque a fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. Entenda isso, queridos. O verso na palavra de Deus em Hebreus, no capítulo 11, no verso 6, é um texto muito conhecido. Ele vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus. Pois quem dele se aproxima, precisa o quê? Crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aqueles que o buscam. Então, sem fé é impossível agradarmos a Deus. Como eu disse, uma pessoa ela pode ser uma pessoa boa, uma pessoa maravilhosa, mas sem a palavra de Deus, sem estar próximo de Deus, Deus ele não tem como agir na vida dessa pessoa. Porque, como eu disse, a fé é o idioma, é a linguagem do reino de Deus. Precisamos viver essa fé bíblica, essa fé que nos leva a viver o sobrenatural de Deus. A fé é ter certeza ou é contar simplesmente com a sorte? Mas nós acabamos de ler um texto, você acabou de ver que Deus ele precisa da nossa fé para poder realizar algo. Então vamos ver como é a fé bíblica. E ainda em Hebreus, no capítulo 11, no verso 1, vai dizer: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. A verdadeira fé, queridos, segundo a palavra de Deus, não depende da existência de qualquer situação favorável ou de termos sortes. A fé ela não depende das circunstâncias. Ela é uma convicção íntima de que haverá o resultado esperado, não baseado num pensamento positivo, mas fundamentado nas promessas feitas pelo próprio Deus. Isso é ter certeza de fé, isso é viver pela fé, é esta convicção íntima dentro de nós,
que o resultado esperado, ele vai acontecer na nossa vida, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e nas nações. É isso, queridos. Precisamos ter essa certeza de fé e não vivermos achando que é a sorte. Por exemplo, vou dar um exemplo muito simples. Aqueles que vivem em cidades grandes, sabem o quanto a violência nas ruas e a criminalidade são uma realidade. Porém, existem inúmeras promessas na Bíblia que dizem que Deus guardaria os seus filhos. O Salmo 91 é um exemplo disso, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará, e direi, Ele é o meu Deus, em quem eu confio. E ainda o salmista vai dizer que o Senhor dará ordem aos teus anjos para nos guardar. Então perceba, queridos, são promessas bíblicas, promessas de Deus, dizendo que o Senhor guardaria os seus filhos. Então, se orarmos e confiarmos firmemente na proteção de Deus, porque Ele nos prometeu segurança, na nossa vida estará o quê? Nas mãos dEle em todo o tempo, mesmo que estejamos no meio, o quê? De uma pandemia como estamos vivendo, queridos. Percebe isso? E nós precisamos entender isso. Nós precisamos, como o salmista disse, habitar, morar na presença de Deus. É isso que o texto está dizendo, que nós devemos permanecer ali, na presença do Senhor, confiantes nele, que as promessas do Senhor estão sobre cada um de nós. Então entenda isso nessa noite, irmão. Ter direito às promessas de Deus não impede que passemos por situações difíceis também, mas garante que Deus estará zelando cuidadosamente pela nossa vida, pela sua casa, pelo seu trabalho, pela sua empresa. Creia nessa palavra, creia nessa promessa nessa noite, em nome de Jesus. É por isso que, se tivermos fé na palavra de Deus, não precisaremos ficar assustados por causa das circunstâncias que está à nossa volta. Precisamos acreditar, queridos, crer nessa palavra. Mas como nós recebemos a fé? Como recebemos fé? A palavra de Deus em Romanos 10, 17 vai dizer: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir o texto, grave aí com você. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Ultimamente, querido, nós temos tido muito acesso, muito fácil, ao conteúdo da palavra de Deus, a Bíblia. É comum ouvirmos a palavra de Deus nas igrejas, na TV, nas redes sociais, como você está ouvindo nesse momento. Você está ouvindo a palavra de Deus nesse momento, através de uma rede social, que é o Facebook, que é o YouTube. Porém, esse verso não fala somente do ato físico de ouvir a palavra de Deus, mas sim de abrir o coração para ela. Porque o ouvir a palavra é alimentar o desejo de continuamente aprender mais e mais de Deus. Então é você abrir o seu coração, para que de fato você possa aprender, para que você possa viver a palavra de Deus. Porque nós somos bombardeados de notícias contrárias à nossa fé todos os dias. Mas você acredita na Bíblia? Você acredita que Deus pode mudar essa situação? Sim, nós cremos. Por isso, não adianta ouvir apenas hoje e não fazer isso uma prática na sua vida, pois não haverá resultado algum. É preciso estar sempre o quê? Ouvindo, praticando a palavra de Deus, para que isso gere no nosso coração fé no nosso Deus. Como já dissemos, nós temos que estar conectados com Ele. Então é dessa forma que você recebe essa fé, é dessa forma que você cresce, é você crendo nos mandamentos que nós lemos aqui no texto de João, no capítulo 5, que nós lemos aqui, no verso 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos o quê? Os seus mandamentos. Então é prática, temos que praticar. O evangelista norte-americano, ele vai dizer assim uma frase que ele diz:
A maioria dos cristãos alimenta o seu corpo com 3 boas refeições diárias. Ao passo que o espírito recebe o quê? Um só lanche, talvez frio, por semana. E querem saber por que estão tão fracos na fé. Você percebe, irmãos? Todos os dias você levanta, você se alimenta, você come, você tem 3 refeições diárias por dia. Você alimenta o seu corpo. Mas muitas vezes o nosso alimento espiritual é muito fraco. Muitas vezes você se alimenta de um lanche simplesmente no dia frio. Não pratica da forma correta, não se alimente constantemente. Nesse tempo que você está aí, um tempo de quarentena, é o tempo que talvez você já tenha tirado até muito mais tempo com o Senhor. E não pare, continue praticando, continue vivendo dessa forma, para que Deus realmente haja de forma sobrenatural na sua vida. Ou seja, se não alimentarmos o nosso espírito corretamente, estaremos sempre vazios. Mas o nosso desejo nessa noite é que você se alimente dessa palavra, é que você se conecte sempre com o Senhor, para que você viva uma fé sobrenatural na sua vida. Mas às vezes nós temos alguns pré-requisitos para vivermos uma fé bíblica. Algumas coisas elas são necessárias para que a fé bíblica, ela realmente de fato, ela funcione na nossa vida, na sua casa, onde você está. O primeiro pré-requisito que nós temos que ter na fé bíblica é ter confiança. Confiança é aquele sentimento íntimo de que Deus, através da sua palavra, Ele não vai falhar. É de fato você confiar em Deus. E quem confia em Deus mantém o quê? Um coração firme, fortalecido, um coração alegre. Firme está o meu coração, assim diz o salmista, crendo que a solução será dada no tempo certo, apesar dos problemas, apesar das circunstâncias. É ter confiança. É você exercitar a dependência. Precisamos depender de Deus em todo o tempo. Depender é o mesmo que render-se a Deus. E render-se à sua palavra. Render-se significa ceder ao direito ou ao poder a alguém. É justamente o que devemos fazer. Devemos ceder ao direito absoluto da palavra de Deus em nós. Temos que nos rendermos a ela. E o outro requisito é viver a obediência. Agir em fé é acreditar que aquilo que Deus diz é absolutamente verdadeiro. Por isso a obediência ela vem como consequência dessa crença. Agir conforme a palavra de Deus pode, e é correto, e é o seguro, e é o que nos dará vitória, amém, queridos? Que nos dará a vitória, porque o princípio de Deus nos protege. Porque a palavra de Deus, o texto aí de 1 João, ele vai dizer: porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E para que essa fé genuína, bíblica na palavra de Deus, para que nós possamos vencer, nós precisamos confiar em Deus, exercitar a nossa dependência e viver nessa obediência constantemente. Mas talvez você vai pensar assim, ou você vai dizer, mas será que a fé, às vezes ela pode não funcionar? Será que em todo momento a fé ela vai funcionar? Sim, ela pode não funcionar. Quando existe 3 impedimentos, talvez na sua vida ou na nossa vida, que podem nos impedir de vivermos o sobrenatural de Deus. O primeiro deles é a falta de conhecimento bíblico, porque o texto fala que nós devemos praticar os seus mandamentos. Precisamos exercitar. E muitas vezes a falta do conhecimento bíblico, a fé talvez não vá funcionar na sua vida. Quando não conhecemos sobre quem é Deus, o que Ele fez por nós, quem nós somos de fato, que nós somos filhos amados de Deus, e que podemos, e que temos o direito como filhos, as trevas elas não vão reinar ou não vão te escravizar. E se você não praticar, aí sim as trevas elas podem reinar sobre a sua vida, elas podem até te escravizar. Então, às vezes, a falta de conhecimento pode te levar a isso. Então, pratique. Outra questão que pode
falhar na nossa vida é a incredulidade sobre a palavra de Deus. A incredulidade acontece quando uma pessoa, ela conhece a verdade, mas a rejeita. Ela sabe que isso é verdadeiro, ela sabe que a palavra de Deus ela é absoluta. Mas muitas vezes, para a sua vida, no seu dia a dia, no seu cotidiano, muitas vezes ela rejeita esta palavra de Deus. Ou seja, mesmo sabendo das promessas de Deus para a sua vida, ela prefere não crer. Ela prefere não acreditar que Deus de fato ele pode mudar as circunstâncias. Então a incredulidade muitas vezes, ela pode agir de uma forma que a sua fé realmente de fato ela não venha a funcionar. E a outra, mais perigosa, é a prática do pecado. A bênção de Deus não pode estar sobre aquele que está na prática do pecado. Nesse caso, não existe liberdade para a ação da fé na sua vida. A prática do pecado abre espaço para que o inimigo possa agir na sua vida e não deixar você viver mais livremente. Então nós temos que tomar cuidado com isso, querido, para que a fé ela não venha, para que você possa viver o sobrenatural. Então não permita que essas questões hajam na sua vida, para que ela funcione de fato, para que no momento que você está aí na sua casa, vivendo esse tempo difícil, que quando você falar com o Senhor, Ele vai te ouvir, para que nada possa impedir a sua oração, para que nada possa impedir de que Deus ouça o seu clamor. Então, queridos, nós precisamos viver. E como que está a sua fé? Como que você tem vivido nesse tempo? Como você tem agido? Como tem sido? A fé é um estilo de vida. Ela precisa controlar os nossos pensamentos, a nossa boca, as nossas atitudes. Mas quando nós nos rendemos à palavra de Deus, quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, porque a palavra de Deus diz, como nós já lemos nessa noite, o texto de João, 1 João 5,4, que diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a nossa vitória. Esta é a vitória quem vence o mundo, a nossa fé. Que você possa viver esta palavra na sua vida. Deus te criou para você vencer. Deus te criou para você ser uma bênção na sua vida, na sua casa, para as outras pessoas. Entregue a sua vida, você que está me ouvindo nessa noite. Se você quer viver o sobrenatural de Deus na sua vida, se você quer ter fé dentro do seu coração, você precisa entregar a sua vida ao Senhor Jesus, como o texto nos diz aqui. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o maior de Deus, e guardaremos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, não são pesados, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crer ser Jesus, o Filho de Deus? Que você nessa noite, aí na sua casa, se você tem o desejo, se você quer viver esse tempo de fé, talvez você não tenha praticado tanto essa fé, mas para que você possa viver um tempo sobrenatural, um tempo de bênção, um tempo de milagres na sua vida, você precisa crer. Você precisa crer em Jesus Cristo. Você precisa entregar a sua vida a Ele e confiar que é só nele que você vai ser um vencedor. Que é só nele, você vai ter dificuldades sim, com certeza. Não estou dizendo que vai acabar todos os seus problemas. Mas com o Senhor Jesus na nossa vida, tudo é muito mais fácil. Tudo é muito mais alegre. Tudo é muito mais feliz. E você vai conseguir enfrentar esse tempo difícil na sua vida, em nome de Jesus. Eu quero orar com você nessa noite. Eu quero que você feche seus olhos aí na sua casa, onde você estiver. E se você tem algum pedido especial de oração, você pode fazer aí no comentário. E a igreja estará orando por você, estará orando pela sua família. E se você quer entregar a sua vida, e você que está me ouvindo, não entregou a sua vida ao Senhor. E se você tem esse desejo no seu coração, que você possa colocar aí também no Facebook e nos comentários, coloque o seu telefone e nós vamos entrar em contato com você, em nome de Jesus. Feche seus olhos, eu quero orar com você.
Deus, em nome de Jesus, nós cremos, ó Pai, nós cremos em Ti, Deus. Nós cremos na Tua palavra, Deus, que ela é viva e eficaz, ela penetra no mais profundo da nossa alma, Senhor. E aceitamos a Tua palavra como algo absoluto, como algo, Senhor, imutável sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre o nosso trabalho e sobre a Tua igreja, Deus. E nessa noite, Pai, nós rejeitamos toda e qualquer dúvida, Pai, e queremos viver cada dia mais em comunhão com o Senhor. Queremos, ó Pai, viver os milagres que o Senhor tem para cada um de nós nesse tempo, Deus. Queremos viver as promessas do Senhor, que são tantas, ó Pai, que o Senhor tem para cada um de nós, ó Deus. E que nesse tempo, Senhor, nós possamos refletir, ó Pai, e vivermos como o salmista Davi diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, Senhor, que faz morada na Tua presença, Senhor. Direi, o Senhor é meu Deus, em quem nós confiamos, ó Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe esses lares, ó Pai. Guarda-se os corações, as mentes, ó Deus. Sei que esse é o desejo, Pai, para cada um de nós nessa noite, Deus. Essa é a minha oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, abençoe sua vida, abençoe sua família. Que você possa colocar em prática esta fé genuína, esta fé que está aqui na palavra de Deus. Porque é ela quem vai nos manter firmes e constantes e vencedores na presença do Senhor, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.